Ok, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje, embora nós já tenhamos falado nesse assunto de romantismo do Brasil, hoje a gente começa nesta nossa aula a detalhar esse assunto, certo? Bom, nós já vimos que o romantismo ele foi um movimento artístico que envolveu várias artes e dentre elas o nosso objeto de estudo é a literatura. Ele foi um movimento que se iniciou na Europa, na Itália, na França, na Espanha, Inglaterra, e influenciou Portugal, que na época era o país dominante aqui do nosso Brasil. O Brasil era considerado ainda, nesse momento, uma colônia portuguesa, porque nós estamos falando aí de século XVIII, início, né, do finalzinho do século XVIII, início do século XIX, e aquelas influências que vieram para cá, vieram adaptadas ao nosso contexto. E aí, esse assunto a gente começou a tratar, como eu disse anteriormente, né, em nossos momentos anteriores, mas agora nós vamos, então, trabalhar especificamente o que foi exatamente esse romantismo no Brasil. Enquanto Portugal passava por uma situação de resgate, né, do sentimento nacionalista, isso aqui no Brasil já acontecia de forma automática. Vamos entender um pouquinho a diferença, retomando o assunto que eu já tratei. Bom, Portugal, a família imperial havia abandonado o país, né, pelas ameaças de Napoleão de invadir devido àquela confusão com a Inglaterra. Essa família real, ela se instala aqui no Brasil. Inicialmente, ela fica em Salvador, lá faz algumas melhorias, porém, depois se instala definitivamente no Rio de Janeiro. E aí passa, então, o Rio de Janeiro a ser a corte principal, né, o centro do Brasil naquele momento. Esse abandono do trono em Portugal fez com que Napoleão invadisse as terras portuguesas e as pessoas ficaram ali desamparadas. O país foi passando por crises, por situações delicadas. Em contrapartida, aqui no Brasil, a nossa terra ia se desenvolvendo. A família imperial, quando aqui veio, fez com que aquilo que era considerado colônia passasse a ser a corte portuguesa. E aí tudo, então, passou a ganhar ares de corte. Praças melhores e bancos, também escolas, e o incremento da imprensa. Bom, vamos tratar da imprensa daqui a pouquinho. Com o passar do tempo, o rei, vendo que Portugal estava prestes a entrar numa decadência total, ele retorna ao seu país para resgatar o trono português. Isso fez com que houvesse um movimento de resgate de nacionalidade em Portugal. Aqui no Brasil, por sua vez, essa vinda da família real, que já deu um incremento no Rio de Janeiro, para uma determinada parcela da população, né? Porque uma boa parte de periferia, que era a população de periferia, continuava com os problemas típicos daquele grupo. Bom, em 22, depois que o rei voltou a Portugal, Dom Pedro declara a independência aqui, e aí aquele espírito nacionalista que lá em Portugal precisava ser incentivado, aqui no Brasil já vinha de forma muito natural. Então, esse romantismo brasileiro, ele vem inicialmente aqui com essa euforia nacionalista que eu tratei na última aula com vocês. Alguém quer falar alguma coisa? O microfone está aberto de alguém? Acho que esbarrou sem querer. Bom, então esse espírito nacionalista que já vinha sendo desenvolvido com a vinda da família real para cá e depois com a independência proclamada de Dom Pedro, explodiu
numa vontade de se criar uma identidade nacional. Porque uma vez que o Brasil rompia com Portugal, rompia entre aspas, né? Mas que deixava de ser essa colônia portuguesa e ganhava ares de corte de verdade, porque antes era uma colônia portuguesa em que a família imperial aqui estava se instalando e queria transformar isso numa corte portuguesa. Foram feitas melhorias e tudo mais. Bom, essa época passou. Nesse momento, agora que Portugal, aliás, que Brasil se vê independente de Portugal, ele ganha o status real de corte brasileira e não mais corte portuguesa. E daí buscar, então, essa identidade nacional era praticamente uma missão, principalmente dos artistas e, dentre eles, os escritores literários. Havia uma necessidade de buscar algo que fosse, que representasse de verdade o nosso país dentro do romantismo. De um modo geral, o romantismo ele vem quebrar padrões clássicos, padrões da era clássica. Por quê? No movimento do classicismo, no movimento do barroco, que chegou a vir aqui para o Brasil, no movimento do arcadismo, que também veio para o Brasil, existiam inspirações da antiguidade dentro das produções literárias. O romantismo ele vem para quebrar isso, e não só aqui no Brasil, na Europa em geral, e aqui não foi diferente. Então, nós não vamos ver em obras do romantismo menções a figuras da literatura antiga, da literatura clássica, a figuras mitológicas de deuses gregos e romanos, porque justamente o romantismo quebra essa barreira que já vinha se impondo desde o momento renascentista, 1500 e alguma coisa, até 1800, 1700 e algumas coisinhas. Aliás, muitas coisinhas, né? Porque no século XIX é que essa literatura ela vem de maneira diferenciada. Bom, vamos perceber o contexto. Lembra que eu falei ainda agora que a família imperial, dentre as melhorias, ela fez o incremento da imprensa? Claro que ela tinha interesses políticos próprios, né? A imprensa sendo propagada, instalada pela coroa, vinha fazer propaganda da coroa, certo? Bom, mas com isso, houve também uma forma melhor de comunicação e divulgação da arte escrita, que no caso é a literatura. Daí começaram a surgir os chamados romances de folhetim. O que era isso? Histórias, romances, estrutura de romance publicada nos folhetins, que era o que a gente conhece hoje como jornal, já quase em extinção, porque hoje em dia fala-se muito de jornal virtual, online, e menos jornal de papel, mas ainda existe o jornal de papel. Esse jornal de papel era, nesse momento do século XIX, chamados folhetins. Então, pensa comigo. As indústrias começaram também a vir para cá, para o Brasil, certo? Então, aquele país que já começava a se desenvolver, né, com áreas de corte no início do século XIX, ele vai ganhando cada vez mais um incremento. Bom, com a industrialização, há uma produção em larga escala e a classe burguesa, que era a classe que residia na cidade, mas que normalmente era a proprietária do comércio e também donos das grandes fazendas, começou a se beneficiar com isso, essa classe burguesa. A vida começou a se tornar mais facilitada, com os produtos industrializados, produzindo em larga escala, começa a se baratear, e aí o público, o consumidor aumenta, os burgueses que eram donos de comércio começam a enriquecer cada vez mais, sobrando mais tempo para o lazer. O lazer nessa época, gente, eu estou fazendo um apanhado bem geralzão e bem superficial. Tem muitas questões históricas aí, mas eu não vou adentrar nesses detalhes, ok? Bom,
Quais eram as formas de lazer da classe burguesa? Teatro, existiam pequenos espaços de teatro nessa época aí, inclusive a família imperial também fez a construção de um teatro municipal. Depois, tinham também os passeios na praça, cidadezinhas interioranas até hoje tem disso, dá no sábado à tarde, dá no domingo, os jovens principalmente, né, costumam se reunir na praça. Se isso já não é mais costume dos jovens, de algumas pessoas mais velhas, né, os vovôs, de se reunirem ali em momentos na praça. Só que na época ali a praça era uma espécie de desfile, tá, gente? Era igual quando a gente vai naquelas festas que fica andando para lá e para cá, quando não tem pandemia, né? Que fica andando para lá e para cá, para lá e para cá. A mesma coisa era isso. Eles iam passear nos chamados passeios públicos, que nada mais eram do que praças, geralmente arborizadas, e ali era uma forma de encontrar amigos, desfilar roupas novas também, encontrar pretendentes. Então, era um ponto de encontro. E a outra forma de lazer também era por meio da leitura, a literatura de entretenimento. Então, com isso, havendo um público leitor maior, houve um incentivo dos escritores a produzirem mais obras literárias também. É um movimento que uma coisa vai puxando a outra, né? Causa e consequência, que uma consequência leva a outra consequência, que por sua vez leva a outra. Então, incrementa-se a imprensa, começa a se publicar mais, a literatura torna-se mais acessível, aumenta o público consumidor, com isso incentiva-se cada vez mais a produção literária. Aqui no Brasil, nós tivemos 3 manifestações, ou seja, em todos os campos da literatura, nós tivemos manifestação do romantismo, que foi por meio da prosa. Gente, gravem essa nomenclatura. Prosa é texto escrito em forma de parágrafo, tá? Então, o que nós vamos ter na literatura em forma de prosa? Os contos, as crônicas, as fábulas, o romance, a novela. No caso do romantismo, a prosa que mais se desenvolveu foi o romance. Só que nós estamos falando de estrutura literária. Eu não estou falando de romance, casinhos de amor, namoro, casamento. Os romances traziam histórias românticas. Mas quando eu falo de romance como estrutura literária, eu estou falando de um núcleo gerador do conflito e todos os episódios acontecem em torno desse núcleo, né? Justamente por isso que ele é chamado de núcleo, porque tudo acontece em volta desse núcleo, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aí uma história, sei lá, deixa eu pegar uma história qualquer aí. O seminarista. O seminarista tem um núcleo que são os personagens centrais. Alguns de vocês pode ser que conheçam, outros não. Mas eu vou dar um spoilerzinho rapidinho aqui. Nós temos 2 personagens centrais. O rapazinho, que é o Eugênio, e a mocinha, que é a Margarida. Tudo que acontece tudo que acontece no romance é em torno desses personagens aqui. Isso é uma estrutura de romance. O romance, ele ganhou um público muito fiel e vinham publicados nos folhetins. De que forma? Mas não vinha o livro todo publicado de vez. Primeiro que os jornais normalmente não eram diários, tá? Os jornais, às vezes, eram semanais ou quinzenais. Alguns eram até mensais. Então, a cada edição vinha um capítulo. E daí, vendia-se mais jornal, aumentava-se o público e a coisa ia se movimentando. A literatura ia crescendo entre essa população brasileira do século XIX. Bom, por que esse público ele se encantou com os romances? O público feminino se encantou porque ali tinham grandes histórias românticas. E aí vinham suspiros e ilusões
por aquelas histórias românticas que vinham publicadas nos folhetins. Os rapazes também não ficavam de fora, porque tinham autores dos quais eles se interessavam, além disso também traziam típicos heróis românticos ali. E, de uma certa forma, eles se inspiravam nesses heróis românticos como forma de comportamento. Para vocês terem uma ideia do quanto que a literatura era importante nesse século XIX, não se tinha gramática, tá? Não se tinha gramática. Então, não tinha uma regra de como falar e escrever. Quem ditava a maneira de falar e de escrever era a literatura. Então, era a literatura que mostrava a forma de conversar. Por isso que, normalmente, se vocês assistirem novelas de época... Gente, vou fazer um merchandising aqui, hein? Na semana que vem começa uma novela na Rede Globo, que é Nos Tempos do Imperador, que é nessa época aqui de que eu estou falando, né? Que é século XIX. E lá com o professor da segunda série também, o Bruno, vocês vão ver histórias mais detalhadas, fatos históricos mais detalhados desse século XIX. Chamando aí um pouquinho, se você assistir novelas de época, filmes de época, vocês vão ver que crianças, adolescentes, jovens e adultos e idosos, todos falam do mesmo jeito. Não tem uma linguagem que é própria do adolescente, que é própria do adulto, que é própria do idoso. Assim como hoje, né? Que cada um tem o seu próprio linguajar. Claro que você tem ali formas e formas de comunicação, mas quando você ouve ou lê alguma coisa, você já fala assim, parece que é um adolescente, parece que é uma pessoa adulta. Naquela época, não. Por quê? As pessoas se inspiravam na literatura para se comunicar e também se comportar. Não deixava de ser. E os romances, as histórias românticas dos romances, traziam momentos de devaneio, de fantasia, de ilusão, de entretenimento. A poesia, ela ganha ares importantes em determinados momentos. O romantismo no Brasil é um período longo. Ele começa no início do século XIX e vai até o final do século XIX. Então, a poesia na literatura do romantismo, ela vai passando por etapas em que irão se abordando questões diferenciadas. Nós vamos ver cada uma dessas. Calma lá, tá? E o teatro, nós temos um autor de destaque, que é Martim Pena, não é o único, mas é o que mais ganha destaque, trazendo também situações do cotidiano para essa literatura teatral do romantismo no Brasil. Bom, nós vamos ver alguns detalhes, porque nós vamos começar pela poesia. Mas por que nós vamos começar o estudo nosso pela poesia? Devido a isso aqui. O romantismo no Brasil sempre tem uma data que marca, tá? Só que assim, não pensa que é igual 1º de janeiro. 31 de dezembro, nós fechamos o ano X, por exemplo, 2020. Dia 1º de janeiro, vão começar a contar 2021. Então, quando a gente põe uma data de início da literatura, não quer dizer que até aquele dia todo mundo escrevia tal coisa e a partir daquele dia todo mundo, começa a escrever outra coisa. Não. Sempre se escolhe uma data, que é o que a gente chama de marco didático, como para a gente se sintonizar no tempo e no espaço. Mas a literatura anterior, geralmente, ela não acaba rápido, ela vem em processo de declínio, assim como a nova literatura que surge, ela também não surge assim, numa explosão literária de uma hora para outra. Ela vem caminhando aos poucos, mas sempre se escolhe um marco como sendo o acontecimento mais importante ou mais marcante daquele momento. No caso aqui do romantismo do Brasil, o ano será esse daí, 1836. E quem é este senhor que aparece ali? Este senhor é... Gente, desculpa que eu deveria ter colocado aqui em itálico, porque isso é título de livro. Título
de livro, ou você põe em itálico, quando é possível, né, na digitação, ou entre aspas, quando você está escrevendo no seu caderno, ok? Bom, este senhor nada mais é do que Gonçalves de Magalhães, um autor que publicou esta obra que está aí, Suspiros Poéticos e Saudades. Esta obra é considerada o marco inicial do romantismo no Brasil. Como já está dizendo ali, Suspiros Poéticos e Saudades, é um livro que traz poesias de Gonçalves de Magalhães, neste ano, publicado neste ano de 1836. Então, a publicação deste livro é considerado um marco do início, né, da literatura do romantismo aqui no nosso país. Uma coisa que é interessante é que, apesar de Gonçalves de Magalhães ser o autor do livro que marca o início do romantismo no Brasil, não é ele o autor de maior destaque na sequência, né, desse arranjo da poesia no Brasil. E eu vou explicar por quê. Bom, lembra do que eu falei? Que o romantismo no Brasil foi um período que durou muito tempo. Ele começa lá naquele ano, 1836, e vai até o ano de 1881. Conta rápida. Quantos anos o romantismo dura, então? De 36 até 81. O tempo está passando. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quantos anos duram? Gente, vocês vão ficar tudo de recuperação em matemática. 45? Isso! Dura cerca de 45 anos efetivos. Fora o iniciozinho, lembra que eu falei? Que é sempre um processo, né? Não é que a partir de 36 que os autores começaram, agora nós vamos escrever só romantismo, agora que nós vamos buscar a identidade nacional. Não, isso já vinha num processo desde a independência do Brasil, que era lá em 22. Tá? Então, 14 anos antes, essa intenção de construção de identidade nacional por meio das artes vinha ali. Nesses 45 anos, gente, muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Então, a literatura do romantismo, sempre no horário da minha aula síncrona, o interfone vai tocar, tá? Eu sempre tenho uma entrega aqui em casa. Bom, essa literatura, então, do romantismo no Brasil, a poesia principalmente, ela vai passar por momentos distintos. E assunto lá das aulas iniciais. A literatura reflete o pensamento, os anseios e os sentimentos da população. Então, se nós temos aí um longo 45 anos, uns longos, né, que é plural, uns longos 45 anos, a poesia ela vai se adequando a esses momentos. Só para vocês terem uma ideia aqui do que eu estou falando. Vou dar mais um spoilerzinho. Nesse começo, lembra? A busca da identidade nacional. Quando chega lá no final, né, no ano de 1880, 70 e alguma coisa, já começa a vir a manifestação da República, a abolição da escravatura. Então, se antes o Brasil festejava o status de corte, depois ele já começa a almejar a República. E aí a corte já não tem mais graça, a monarquia já não atende os anseios. Então a literatura ela vai se transformando. Gravem isso que eu vou dizer agora. Por isso que a literatura poética, de poesia, do romantismo se divide em geração. Ó, geração, fase e etapa são coisas distintas, tá? Fase e etapa até que se assemelham. Fase é quando um escritor escreve sobre determinado assunto, tem um determinado enfoque num momento e daqui a pouco, devido a algum acontecimento, seja pessoal ou social, ele modifica a sua temática, ele modifica a sua forma de escrever. Isso é fase. Quando a gente fala de geração, o meu avô, meus avós, meus pais e eu e os meus filhos, nós somos de gerações diferentes.
Isso quer dizer que cada um nasceu num momento distinto, na época distinta. Então, quando nós falamos de geração do romantismo, quem é autor da primeira geração só é da primeira geração, porque ela é longa. E aí esses autores eles não vão para a segunda geração. Mas não vão por quê? Alguns falecem e outros é porque a temática explorada acabou. Tá? E os da segunda, por sua vez, não vão para a terceira. No caso da segunda, porque eles morrem. Tá? Depois nós vamos contar. Eu sempre vou dando cenas dos próximos capítulos, mas o nosso foco está agora nessa poesia do romantismo e na primeira geração. Mas vamos ver o geralzão. A primeira geração é essa que vem encarregada da busca da identidade. Mas não é porque alguém fala assim, você tem que buscar essa identidade. Não, é porque eles, como escritores, sentiram essa necessidade de trazer para a literatura algo que representasse a identidade nacional. Por isso que ela é chamada de nacionalista e indianista. A segunda geração, que já é um tempo depois, é uma geração melancólica, tristonha, pessimista, chamada de ultrarromântica, é o romantismo levado ao extremo, ultra, também conhecida como byroniana ou mal do século, mas isso nós vamos ver só nas aulas da semana seguinte. E a terceira geração é chamada de geração condoreira, porque vem da palavra condor, ave. É uma ave. Gente, um detalhe aqui importante. Cada geração dessa terá escritores marcantes, certo? Cada uma terá escritores marcantes. Agora, o tema, uma outra questão. O tema do romantismo, que é aquilo que eu falei lá no começo, de amor, idealização, sentimentalismo, heroísmo, ele pode aparecer em todas as gerações. O tema amoroso, por exemplo, vai aparecer em todas as gerações, que afinal é romantismo, mas, às vezes, com uma abordagem diferente da outra, ou com enfoques, não vou dizer assim enfoques, com temáticas que também são próprias. Então, por exemplo, a primeira geração, ela vem falando do amor romântico, mas também vem falando do amor à nação e dessa busca da identidade. Por isso, nacionalismo e indianismo. O heroísmo vai estar presente nessa primeira geração? Vai, nessa figura do herói nacional, que é o índio. A idealização feminina, ela também vai estar aqui? Vai. Só que a idealização feminina pode aparecer tanto nesse imigrante europeu, que já se instalou aqui e é brasileiro, como também na figura indígena feminina. Tá? Então, a idealização, aqueles temas amorosos próprios, quando a gente fala da palavra romantismo, estarão presentes nas três, mas com enfoques, cada um de uma maneira diferente, certo? Eu vou agora, rapidamente, falar um pouquinho dessa primeira geração, mas na aula de amanhã, né, na aula seguinte, eu vou trabalhar um pouco mais aprofundado, ok? Bom, vejamos aqui. Essa primeira geração, considerada, aliás, na aula de amanhã não, eu já vou até começar a aprofundar um pouco aqui, vou tratar mais algumas coisas na aula seguinte, ok? Bom, essa primeira geração é a geração que vem nesse intuito de buscar essa identidade nacional. Então, presta atenção nessa concepção aqui. Quando eu falo de progresso, modernidade, desenvolvimento, o que a gente pensa? Que lugar, que modelo de lugar que a gente pensa? Como que a gente imagina que é esse local? E aí eu gostaria de ouvir vocês dizendo aqui, interagindo comigo. Vou repetir. Quando eu falo assim, esse lugar é desenvolvido, esse lugar é moderno, esse lugar é promissor, de que forma que você imagina o cenário desse local?
De que maneira? Hoje, né? Indústrias, cidades Indústria, grandes. mais o quê? Ouvi indústria, Prédios, sei lá. prédios. E as avenidas, ruas, Cheias de carros, com pessoas. carros. E elas, como que são? A pavimentação delas tem ou não tem? É estrada de chão, de paralelepípedo ou asfaltada? Assalto. Asfalto. Ok. Bom, e se nós virmos um lugar com algumas ruas pavimentadas, outras de chão, com muito mato, pouca energia elétrica, a gente vai dizer que aquele lugar é desenvolvido? Com Não. certeza não. Não. Ok. Esse Brasil do século XIX, apesar de ter esses ares de corte, esse ar de corte era no Rio de Janeiro, que hoje é a capital, a cidade. Porque o restante, galera, era cara de mato. Porque era mato. Mata Atlântica, que naquela época tinha em abundância, muitos animais, fauna e flora abundante. É uma riqueza natural? Claro que é. Mas isso para as pessoas fora do nosso país era considerado como se fosse um país ainda em atraso. Então, o que essa primeira geração vem? A literatura ela passa muitas vezes a ser a voz daqueles que não têm voz, né? Então, ela representa uma visão, ela representa uma concepção. Esse grupo da primeira geração vem trazer um olhar diferenciado para este país, que era cheio de mata, com uma fauna e uma flora exuberante, mas que era visto como um país meio atrasado, que na época nem era país, né? Era corte. Uma corte ainda atrasada, porque, como eu disse, grande parte das melhorias elas eram feitas no centro, não nas zonas de periferia. A gente tem isso até hoje, né? Boa parte das melhorias, elas são feitas, ela é feita, boa parte, na parte central. A zona periférica, ela fica, né, sempre para o próximo, dar um jeito. Mas, enfim, ou pelo menos as melhorias são desproporcionais, né? Muitas vezes é feito, escolhe-se, elege-se um local como sendo quase que o cartão postal, ou vira o cartão postal, tamanha é a melhoria que é feita naquela região, em contrapartida, outras acabam ficando meio de lado. Bom, então, olhar para essa terra de mata, fauna e flora em geral e não perceber, não ver, não conceber como um lugar atrasado, tinha que valorizar isso sob um ponto de vista diferente. Então, daí vem um autor muito famoso nessa época, que é este camarada que eu coloquei aí, Gonçalves Dias, trazendo essa visão nacionalista por meio da valorização da exuberância do nosso país. Lembra que uma das características do romantismo é a valorização da natureza? Então, essa valorização da natureza, apesar de aparecer em outros momentos, ela vem em primeiro plano em boa parte das poesias dessa primeira geração. E quem melhor do que o nativo que aqui existia para estar em interação com esse meio de mata exuberante? O índio. Então, o índio vem como sendo os nossos primeiros habitantes, claro, mas com ares heróicos de cavaleiro medieval que vai estar em contato com essa natureza, que agora não vai mais ser tratada como sendo um lugar inóspito, atrasado. Vai ser tratada dentro da literatura como sendo uma riqueza e algo de motivo de muito orgulho para os brasileiros. Por isso que
Gonçalves de Magalhães fica em segundo plano nessa primeira geração, porque Gonçalves Dias escreve um poema de vocabulário simples, estrutura em redondilha, que era uma espécie de trovinha popular, e encanta a população, e até hoje é um dos poemas mais conhecidos da nossa literatura. A grande maioria das pessoas que tem uma mínima noção de literatura brasileira, quando a gente fala Minha Terra Tem Palmeiras, ele já sabe completar Onde Canta o Sabiá. Isso virou um ícone da literatura no nosso país. Bom, esse nacionalismo ele vem com esse status ufanista, né, de áreas de valorização, de devoção a essa terra, e com esse mito do bom selvagem de Rousseau, que vocês devem ver um pouco mais detalhado lá com a Juliana, se não já viram, na primeira série, em filosofia. Ela vai tratar um pouco sobre esse mito do bom selvagem, e esse mito é trazido para cá, para a literatura da primeira geração. Bom, eu trouxe aqui este poema, o Canção do Exílio, para a gente conhecer um pouquinho sobre esse poema, e na aula que vem, na próxima, eu dou sequência a ele, certo? A esse tema da primeira geração. Canção do Exílio. Primeiro, vocês sabem o que é exílio? Vocês sabem o que é exílio? Quando fala fulano está exilado. Tá longe, tá preso, alguma coisa assim. Mais Foi ou menos. banido? Longe ele está. Ele foi banido. Mas banido de onde? Do seu país de origem. Exatamente. E geralmente tem causas políticas isso aí. Alguém faz alguma coisa e o fulano é banido. Ele tem como pena, como sentença, viver em um lugar fora do seu país, e ele é proibido de retornar. Gonçalves Dias não estava exilado, tá? Ele era um jovem que estava envolvido com questões, com movimentos nacionalistas, era estudante, geralmente os jovens estudantes é que eram escritores também, tá? Os universitários. E ele foi para, depois, a Europa, por duas questões. Por motivo de trabalho, mas principalmente para cuidar da própria saúde. Ele estava doente. E os ares europeus eram melhores do que aqui. Foi se curar na Europa. Chique ele. Bom, só que para ele, um jovem com um olhar voltado para a busca da identidade, querendo escrever, desenvolver esse sentimento nacionalista no povo, participar desse movimento de independência e de criação de identidade nacional, não poder estar aqui, ele se sentia exilado. Ele se sentia como se ele estivesse em exílio. Ele vai, então, para a Europa, passa um bom tempo lá, e é lá na Europa que ele escreve, ele estava em Portugal, que ele escreve a Canção do Exílio. Então, ele usa dois advérbios aí, cá e lá. O cá, para ele, é o cá europeu. Ele estava na Europa. E o lá é o nosso país, é o Brasil. Pelo fato de ele não poder retornar aqui, principalmente por questão da saúde dele, ele se sentia como se fosse exilado, querendo voltar para cá. Ele tem uma história meio triste na sua biografia, mas eu vou contar na próxima aula. E também na próxima aula eu vou tratar dos poemas líricos de Gonçalves Dias. Líricos são aqueles que trazem sentimentos amorosos. Vou ler rapidamente aqui para a gente poder dar um fechamento ao nosso encontro de hoje. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda vista as palmeiras onde canta o sabiá. Então ele faz uma súplica a Deus para que ele não morra antes de retornar à sua terra natal. Perguntinha: será que o desejo dele é atendido? Será que ele consegue ver a sua terra natal antes de morrer? Ele consegue voltar ao Brasil e aí conseguir ver pela última vez a sua palmeira e o sabiá, mesmo que isso seja uma metáfora do país? Isso a gente vai tratar na próxima aula. Vou encerrar a nossa aula aqui.